Boa tarde. Boa tarde. Yeah. É uma grande honra estar aqui e quero a isso devolver a honra a quem é devida. Primeiro temos que honrar aos nossos, aqueles que tornaram possível eu vir-vos conhecer. E com isso quero honrar a doutora Amália, que é a vossa coordenadora, que tem estado a liderar a todos nós. Quero também honrar ao Dr. Rosário Fuquis, que também tornou possível este momento fazendo a ponte. Liderar é fazer pontes, é juntar, é unir. E sem a contribuição destes dois líderes moçambicanos, este encontro não seria possível. É um pedido meu particular, aproveitem muito deles, tanto da doutora Amália como do Dr. Rosário Fuquis, porque eles têm muito mais a ensinar do que simplesmente passar matérias, exercícios, fichas, essa parte mecânica. Aproveitem mesmo a parte humanitária, pessoal. Creio que essa é a melhor parte. Eu venho mesmo para trazer esta parte minha, não a parte técnica, nada daquilo que o Dr. Rosário esteve a dizer, porque em termos de bagagem, eu sou mais indigno, sou menor do que todos estão aqui nesta sala. Venho mostrar a minha parte frágil. E para falar de parte frágil, semana passada a minha esposa trouxe uns chinelos que ela comprou aí, foi em Nelspruit. Então trouxe uns chinelos porque ela diz que via-me ou vê-me aos finais de semana vestido de havaianas, a calçar havaianas. Sábado ou domingo, quando posso, quando não estou em trabalho, porque inclusive sábado e domingos também trabalho formal. Mas quando saio de trabalho, gosto de pôr havaianas. Ela diz que não me fica bem havaianas. Então trouxe-me esses chinelos. Então eu disse a ela que eu, final de semana, gosto de parecer ninguém, porque é quando eu me sinto melhor. Quando calço mesmo havaianas. Então espero que aqui esteja a aparecer a calçar havaianas. Venho mais para conversar convosco. Venho mais para escutar. E naquilo que puder ser útil, podemos conversar. Para apresentar-me de uma forma muito simples, porque aqui tem estudantes de marketing, tem estudantes de recursos humanos, se não me engano, acho que são essas duas principais áreas, ou não é? É? Ok. Porque tem praticamente essas duas áreas. Vou apresentar de uma forma muito simples. Vocês da área de marketing, recursos humanos, lidam muito com comunicação. Comunicação porque é uma das principais ferramentas de marketing. E recursos humanos porque lida com pessoas, também logo comunicação. Então nós sabemos que quando se trata de comunicação, a nossa linguagem não verbal fala mais do que a linguagem verbal. A nossa comunicação visual fala mais do que a comunicação escrita ou formal. Então, vou me apresentar de uma forma muito simples para ninguém esquecer-se. Há um livro chamado Abacuque. Quem já ouviu falar do livro Abacuque? 2 pessoas só. Ok. Há um livro chamado Abacuque, está ali escrito que escreva a visão, torne-a legível, para que mesmo que alguém esteja a passar a correr, possa conseguir compreender. Então eu, para não me perder em enredos, e aquilo que eu acho que é essencial para vocês saberem um pouco de mim, é que eu sou pastor fundador do Ministério Evangélico Revelação da Palavra. Então sou servo de Cristo,
sou servo de Deus. Não estou a falar isso para vos assustar, mas para me aproximar ainda mais para vocês e vocês se aproximarem mais para mim. Essa é que é a minha apresentação, muito simples. Eu quero com isto não colocar barreiras, mas quero é destruir muros, barreiras, para dizer que aqui somos todos irmãos. Eu sou o vosso irmão, vocês são meus irmãos. Então vamos falar sobre liderança, tu para tu, taco a taco, de forma muito simples. E vamos descomplexar a liderança, vamos descomplicar a liderança. É isso que eu gostava que fosse a nossa conversa. Vou, antes de passar a palavra para vocês, porque eu quero mais escutar e aprender de vós. Porque eu não tenho muito para ensinar, não tenho muito para transmitir. Gosto mais de aprender a escutar. Eu mais escuto do que falo, né? Vou só deixar talvez duas, três mensagens breves, para depois permitir com que flua a nossa conversa. A primeira é que nós que gostamos de aprender sobre liderança ou que queremos ser líderes, que vocês já são líderes, cada um que está aqui é líder. Então, vocês que já são líderes, para desenvolverem mais sobre liderança, há um livro que nunca podem deixar de lado. Este livro chama-se Escrituras Sagradas. O livro número 1 sobre liderança chama-se Bíblia Sagrada. Vocês forem a ver pessoas, grandes líderes, muito simples, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Madre Teresa, você entre essas pessoas, são pessoas muito simples. Tu entras nos escritórios deles, tem somente escrituras sagradas, não tem muita coisa, mas esse é um livro que nunca falta. Então o maior livro que existe sobre liderança chama-se Escrituras Sagradas. Número 2, sobre liderança nós aprendemos todos os dias, até o último dia da nossa existência. Aprendemos com nossos irmãos mais novos, aprendemos com os nossos filhos, aprendemos com os nossos os seguranças daqui da entrada, daqui deste edifício, aprendem no chapa, aprendem no comboio, aprendem na rua, em todo lado. Uma pessoa, alguém está a aprender sobre liderança. Então eu quero com isso dizer que um dos traços mais importantes de alguém, de um líder, de vocês, que vale a pena vocês trabalharem, cultivarem, é a humildade. Quanto mais simples, humildes, terra a terra vocês forem, melhores líderes vocês serão. Porque as pessoas não vão ter dificuldade de se aproximarem a vocês. Quem vai te proteger quando tu estiveres num perigo, às vezes não é o teu bodyguard, não é o teu segurança formal. É uma pessoa que tu nem conheces, nunca viste, mas é uma pessoa que talvez ajudaste há muito tempo, já te esqueceste dessa pessoa. Mas aquela pessoa nunca se esquece de ti, porque as pessoas não se esquecem de ti por causa da forma como tu as fazes sentir, como tu as tratas. Nunca vão se esquecer de vocês. Então, quanto mais simples vocês forem, isso mostra que vocês mais sábios são, não inteligentes. Sabedoria. E sabedoria implica aprender a ouvir, a escutar pássaros, a perceber que os pássaros falam conosco, o que eles dizem, a conversar com as plantas, a conversar com o espiritual, com o invisível, até escutar uma voz que nunca para de falar para nós. Todos nós temos uma voz bem no interior de nós. Essa voz depende, para um está com volume muito baixo, para outro está com volume, mas trabalha-se essa voz para que a pessoa possa ouvir de uma forma mais nítida. Então é uma voz que sempre sussurra nos vossos ouvidos. Há um livro que eu li há pouco tempo, chama-se Sussurro de Deus. Então, Deus, que é o mesmo para todos nós. Existe um e único Deus. É o mesmo para todos nós. Esse nunca para de falar conosco. Está sempre a falar conosco. Quanto mais nós saímos do barulho, do crowd, da confusão, da agitação, e procuramos tempos para ficar em silêncio, para refletir, para meditar,
mais vamos aprender a escutar essa voz, vamos já perceber que existe essa voz. Quem já escutou essa voz? Uma pessoa está ali, quem mais já escutou essa voz? 2 pessoas, 3 pessoas, 4, 5, 6. Sabe como temos muitos irmãos aqui? Uau! Nunca escutou essa voz? Diz. Nunca ouviu a voz da lá? Mas tenho certeza que ele fala contigo. E tenho certeza que ele está a falar contigo agora mesmo que estamos a ter esta conversa. Mas para nós escutarmos Allah, nós temos que permitir com que Ele faça guiar a nossa vida como Ele quer, do jeito dele, não do nosso jeito. O profeta Muhammad era um indivíduo que era das massas, era das pessoas, era das comunidades, foi um grande líder que existiu, um dos maiores líderes que existiu. Qual era o segredo dele de sucesso? Era precisamente a proximidade das pessoas, mas antes de se aproximar das pessoas, ele procurava tempos de solitude, solidão, separação. O que ele fazia nesse momento quando se separa? É para escutar essa voz. E depois de escutar essa voz, é que nós nos juntamos aos outros. E não o inverso. Não é nas pessoas e na multidão que nós escutamos Allah. É quando nós nos separamos. É que escutamos a Ele, enquanto mensageiros que Allah foi que tu és e que tu serás, tu aí poderás te fazer, deixar-te usar para andar segundo a vontade do teu Criador, que é Allah. Concorda? Não percebi? Isso mesmo, excelente. Eu tenho alguns presentes para vocês, para a nossa conversa ficar assim um pouco mais fluida. Então, tenho aqui 2 presentes. Mas irá recebê-lo, não o melhor, mas aquele que talvez mais interagir. Tem 2 assim. Tenho alguns que posso mostrar só para verem e depois ao conhecerem, quando quiserem se apropriar de um exemplo, podem solicitar. Meus irmãos, nós aqui somos ou não somos uma família? Somos. Temos diferenças? Uns dos outros temos diferenças? Quais são as diferenças que temos? Penso 5 diferenças. Culturais, crenças, alguém disse religiosas, valores 4, personalidade 5, como? Hábitos 6, físicas 7, e ultrapassamos, pedi 5, fomos para 7. Excelente. Todas essas diferenças que nós mencionamos, que tipo de diferenças são essas? Que tipo de diferenças são estas que nós mencionamos? São diferenças exteriores. Aquilo que o olho físico vê. Interiormente, somos diferentes ou somos iguais? Quais são as diferenças que nós temos interiormente? Interiormente, como é? Caráter, pensamento. 2 mais espirituais. 3 intenções. 4 a quinta excelente. Meus irmãos, nós interiormente não temos diferença. Interiormente somos iguais, todos. Onde somos diferentes é no plano que os olhos físicos alcançam, que é por isso quando nós dissemos, quando fala-se caráter, o que é caráter? Caráter é comportamento, é atitude. Depois dissemos o que é mais? Pensamento. Foi isso que dissemos como diferenças interiores, né? Pensamento o que é? É
aquilo que são as nossas intenções, pretensões. Mas o pensamento emana de onde? Emana da mente, emana do coração. Então, também isto é exterior. Por que é exterior? Porque o pensamento, ele não é moldado ou forjado, não é induzido pelo nosso interior. O pensamento é aquilo que você lê, onde você cresceu, a cultura, a religião, etc, etc. Essas diferenças fazem o teu pensamento. Mas o interior, vou dar um exemplo. Eu fui passear aqui final de semana, este sábado, voltamos ontem, para Macaneta. Fui com a esposa e os filhos. Então ficamos aqui numa casa, aqui estava outra casa. E o meu filho desceu e começou a brincar ali fora. E depois eu fiquei a observar que ali na casa ao lado estavam boers. Qual é a diferença entre nós e boers? Ou eu e boer? Falei boer. Cor, por exemplo, não é assim? Yeah. Então, o filho deles viu os meus filhos e saiu a correr, querer brincar com os meus filhos. O que acham que aconteceu? Por que essas crianças, mesmo sendo diferentes como nós descrevemos, elas queriam brincar umas com as outras? Exatamente, aquilo que chamamos de instinto. Porque as pessoas interiormente são iguais. À medida que vão crescendo, que os pais vão dizendo: você é isto, você é aquilo, não brinca com isto, vai para ali, vai para aquela escola, não sei o quê. Põe esta cor, etc. Come isto é bom, isto não é bom. Certo ou errado? Mas as crianças espontaneamente, as pessoas espontaneamente, elas são iguais. E as crianças não se estranham. Mas eu quando entro aqui, falo uma e outra coisa, é normal de ser estranhado. É muito normal, estou habituado a isso. É uma conversa que estamos a ter. E quem quiser avaliar esta conversa, não só do ponto de vista de materialidade, mas se desconstruir, se esvaziar, ou também me esvaziar de vocês, aí podemos nos compreender. Compreender não significa aceitar. Estamos juntos? Não significa aceitar. Porque as pessoas, elas por fora são diferentes. É o que a ciência diz. Diz que as pessoas são diferentes. Mas se você perguntar como é que a ciência cataloga que as pessoas são diferentes, a ciência é movida por regras, leis, princípios. E isso tem que ver com aquilo que os nossos 5 órgãos de sentido captam. A ciência não vê ou não defende aquilo que vai além da evidência física, é ou não é? Já não é ciência isso. Ou é uma outra ciência, mas a ciência, do ponto de vista da essência, enquanto um pensamento sistemático, consistente, sistêmico, desenvolvido pelo homem, para que ele possa ser comprovado e possa ser aceito, ele baseia-se em órgãos de sentido. Mas quando falamos de liderança, ponto número 1 é que quanto mais simples nós formos, também com mais facilidade vamos conseguir conversar com as outras pessoas, compreender as outras pessoas. Porque liderar é sobre andar com os outros. Quem quiser ser o mais importante não precisa dos outros. Sozinho pode ser. Sozinho pode chegar à meta. Sozinho pode, etc. Nós sabemos, cada um sabe os seus limites, até onde pode ir. E comparativamente aos outros, para dizer o mais. Quando alguém diz eu quero ser mais, está-se a comparar com os outros. Eu quero ser melhor, está-se a comparar com os outros. Mas liderar ou ser líder não é sobre comparar com os outros, é sobre apoiar as outras pessoas, suportar as outras pessoas, alavancar as outras pessoas, empoderar as outras pessoas. Então ser líder, sob meu ponto de vista, é sobre apoiar, guiar, inspirar, orientar as outras pessoas. A primeira questão da Jude é: liderança é sobre nos compararmos com os outros ou conosco mesmo? É isso, né? Liderar não é sobre nos compararmos. Ser melhor
não é ser melhor que as outras pessoas e também não é sobre ser melhores que nós próprios. É sobre aprendermos todos os dias. O que eu estava, no momento que eu falava isso, eu falava sobre a necessidade do líder ser uma pessoa que está sempre a aprender. Ter a humildade de aprender com tudo e com todos. Todos os dias, até o último dia. Então, não é sobre comparar ou sobre ser melhor, é sobre aprender. E quando nós aprendemos, nós, nos conectamos mais às pessoas, porque nós aprendemos com as outras pessoas. Certo? Há aquela teoria que se chama 20, 10, 70, que diz que 20% aprendemos formalmente, sentado numa carteira. 10% aprendemos com os outros e 70% aprendemos com os erros, com as falhas. Então, liderar é sobre aprender. Mas só aprende quem se permite aprender. E isso exige humildade. É nesse sentido. Então, quando nós nos fazemos cheios, ou se nós metemos na cabeça que somos melhores do que ontem, ainda que seja comparar com nós próprios, eu sou melhor do que os outros, aí nós iremos nos fazer cheios. Uma pessoa cheia de si mesmo não tem a humildade de aprender dos outros. Então era mais nesse sentido, que é sobre aprender. A segunda questão que veio do Mohamed Ziad, ele perguntava quais são as semelhanças interiores entre as pessoas. A semelhança interior entre as pessoas é o seu ser espiritual. Todos nós somos um corpo, uma massa, temos uma parte exterior. E exteriormente falando, somos diferentes. Mas interiormente falando, somos todos seres vivos, somos todos pessoas. A nossa espécie é essa, é ser vivo, ser humano. Então, quando ser humano, todos somos iguais. Por isso até gosto quem diz que somos animais, e somos animais. E até somos semelhantes às plantas e os pássaros. Por quê? Porque também eles têm vida. Planta tem vida, pássaros têm vida, animais têm vida, nós também temos vida. Então, nós, com todos os seres viventes, nós somos iguais. Em quê? No espírito, que é essa vida. A nossa vida interior é um espírito, é um fôlego, é um sopro, que é esta respiração. Enquanto o nosso coração bater, nós temos essa vida interior, temos este fôlego. No último dia em que nós vivemos, quando a pessoa sucumbe, expira, a pessoa deixa do quê? Deixa de respirar, deixa de ter esse fôlego, essa vida interior. Este espírito volta para o seu Criador. Volta para o seu Criador. E, consequentemente, começamos a nos decompor, tal como acontece com a planta quando morre, com o animal quando morre. Perde o quê? Perde a sua vida, que é o que? É o interior. Então, interiormente falando, em espírito somos todos iguais. Este aqui é o ser, isto é que significa ser humano. É a nossa semelhança interior. Quando nós compreendemos isso, nós passamos a ver mais semelhanças em nós do que diferenças. E o grande desafio que vocês têm como líderes é procurarem sempre encontrarem semelhança com as outras pessoas. Quanto mais vocês procurarem diferenças, as diferenças separam pessoas. Quanto mais vocês aprenderem a encontrar semelhanças com as outras pessoas, melhor vocês irão se conectar com as outras pessoas, melhor as outras pessoas vão se conectar com vós. Quem ganha são vocês. O grande trabalho de um líder é conquistar pessoas, com que as pessoas se aproximem de si. Por isso disse que um bom líder é uma pessoa que resolve problemas. Mas eu não gosto de dizer isso, que nós, quatro líderes, somos chamados para resolver problemas. Se o líder é chamado para resolver problemas, por que não evitar problemas? Então, um grande líder, um bom líder é uma pessoa que evita problemas. E você evita problemas quando tem pessoas próximas de si.
quanto mais nós conseguirmos ter as pessoas próximas de nós, melhor vão existir conflitos, que é normal existir. E segundo, enquanto existirem conflitos, quando você não está, as outras pessoas que irão te defender. Sem você abrir a boca, sem você estar, as outras pessoas vão dizer que não. Esta pessoa não é isso que você está a dizer. A coisa não é bem assim, vamos pensar de uma outra forma. E assim, vocês vão continuar a escalar como líderes. E sobre a questão de ser melhor, ser conosco ou com os outros, quando nós percebemos assim, percebemos então que a nossa escala de influência enquanto líder é limitada ou é ilimitada? É ilimitada. Você, quando é um líder, onde começa a tua liderança? Começa dentro de ti. Quanto melhor você for dentro de ti, mais puro você for, mais genuíno você for, mais semelhante você se ver às outras pessoas, mais as outras pessoas vão te admirar, pessoas que você nunca viu, não conhece, nem precisa conhecer. E vai aumentando a tua escala. Começa em casa, esposo, esposa, filhos, vizinhos, comunidade, bairro, empresa, fora da empresa, concorrência, plataformas digitais, o mundo como um todo. Vocês temos aqui estudantes, sabem o poder das tecnologias de informação, né? Você pode influenciar o mundo a partir de Moçambique. Nós temos grandes exemplos, para não ir para longe. Temos grandes líderes cá, como por exemplo, são nomes que vão ocorrendo assim, né, espontaneamente. Não me levem os nomes. Por exemplo, Carlos Serra é um exemplo, né? E temos muito bons exemplos cá, de bons líderes. Ele só faz, não está preocupado em ser melhor do que ele, não está preocupado em ser melhor do que ele, está a fazer. Liderança é sobre fazer o bem. Ele está a fazer o bem, não está preocupado em postar, fazer fotos, vídeos. Ele, quando faz bem, os outros vão filmando a ele. Os outros vão falar dele para o mundo. Você está preocupado somente em fazer o bem. Então é sobre o que nos torna semelhantes é o nosso interior. Depois também o Sérgio perguntou-nos por que não gostei quando disse porque que o senhor é pastor. Deveria ter perguntado por que o Sende é pastor. Por que o Antônio é pastor? Porque o Senhor não sou eu, o Senhor só existe um. Ele está nos céus. Eu sou teu irmão. Eu sou igual a si, sou inferior a si. Então eu sou pastor porque a minha missão aqui na terra é de servir ao próximo. É de te fazer sentir líder. A minha missão é despertar a liderança nas outras pessoas. A minha missão é de despertar o poder interior que está dentro das pessoas, não está fora o nosso poder. Nosso poder não é nossa função, não é o nosso apelido, não é as posses materiais dos nossos pais, não é o acadêmico que nós temos, não é o conhecimento intelectual que nós temos. Isso não define o nosso poder interior. Qualquer pessoa pode ser líder. A liderança está dentro. Então, a minha função, ou o meu papel, enquanto o meu chamado, até está escrito, já que fiz menção ao livro de Abacuque 2:8, eu tenho uma visão, tenho uma missão de vida que é conhecida e que está escrita, defini já há 6 anos. Então a minha visão é ser um instrumento de implementação da cosmovisão cristã e a minha missão é desenvolver novos líderes guiados pelo Espírito Santo. Então está claro, consequentemente, quando você torna claro a tua visão, você torna claro a tua missão, até aquilo que você não faz conscientemente concorre para aquilo que você está a fazer. Porque trata-se de um exercício de crença. E quando nós conformamos a nossa crença com aquilo que nós acreditamos que é a nossa missão aqui na Terra, enquanto seres que estamos de passagem, enquanto estivermos de passagem, enquanto tivermos vida, temos que, ao fim do dia, o que conta é quantas pessoas você em vida impactou, quantas pessoas você em vida deu vida, enquanto a tua vida gerou novas vidas. E não sabe do número de filhos físicos, não sabe quantos filhos físicos, biológicos você teve, quantos filhos espirituais tu tiveste. É por isso que eu sou pastor. Quantos filhos espirituais eu tenho, quantas pessoas eu impacto, quantas pessoas eu influencio, quantas pessoas direta e indiretamente eu transmito esta o quê? Motivação, crer
que as coisas são passageiras, que os problemas também passam, crer que há tempo para tudo na vida. Então, esta positividade e associada à minha missão, que é desenvolver novos líderes, que é de despertar a liderança, a excelência que está em você. Você que está aqui, você é uma pessoa especial, super especial, porque a minha passagem de vida aqui na face da Terra é muito curta, é muito breve. E todo sítio eu não ponho a planta dos pés, vou para fazer a excelência. Mas não estou preocupado com quantidades. Eu não entro num sítio para influenciar 1000 pessoas. Eu estou preocupado com uma única pessoa. Porque se eu transformo e impacto essa pessoa interiormente, já cumpri a minha missão. Não estou preocupado em ter aplausos, palmas, encher auditório. Não estou preocupado com isso. A minha preocupação é mudar interiormente pessoas. Somente uma pessoa. Basta tocar uma pessoa, já cumpri a minha missão. Meus irmãos, você imagina o que é tocar uma pessoa? Não estava a dizer de agradar, uma coisa passageira. Ah, falou bem, falou bonito. Não estou para falar bonito. Estou para tocar, impactar, transformar interiormente uma pessoa. Você, quando transforma interiormente uma pessoa, você imagina quando as pessoas transformam pela frente? Ele vai para a sua casa. Na sua casa, vai para a sua comunidade. Da sua comunidade, os seus filhos. Dos seus filhos, também os filhos dos seus filhos. Se você pensa na eternidade, não pensa só na vida como sendo 70 anos, sua esperança de vida, você pensa na eternidade. Então, imagina quantas vidas tu impactas quando passas a olhar para a tua vida como sendo um fôlego que está para dar sentido às outras pessoas. Por que os valores, as crenças, os hábitos são reflexos sobre liderança? O que é ser transformador? Jussub é que perguntou. Foi Jussub, né? É alguém que é movido por legados. Os legados são intergeracionais. Ainda bem, falávamos há bocado sobre isso. O líder transformacional, ele move-se por impacto. Deixar um legado. Quer dizer, o líder transformacional pensa na eternidade. Não pensa só em sua vida. As decisões, as ações, o que ele fala, o que ele pensa, é tudo voltado a deixar um legado, é tudo voltado para além dele. O que há de ser depois de eu partir? Então, liderança transformal é sobre isso. Significa, por exemplo, a questão das mudanças. O líder transformacional sabe que toda mudança é operada interiormente. Então, ele é dentro de si, toda mudança quer ver fora de si. E isso é estar voltado para impactar gerações. E, por exemplo, para desenvolver mudanças, uma das técnicas de mudança chama-se regra dos 60 dias. Significa que toda mudança que nós queremos ver resulta de repetição. E em média, quando nós quisermos instalar um novo hábito, devemos, de forma contínua todos os dias, implementar esse novo hábito durante 2 meses ou 66 dias. E esse hábito passa a ser hábito. 3. O que faz as nossas crenças, os nossos valores, o nosso caráter, são os nossos hábitos, ou são as nossas rotinas. 4. Sobre os nossos hábitos, as nossas rotinas, devemos ter muito cuidado com aquilo que nós consumimos. Comida, bebida, informação, livros, o que nós compramos, tudo quanto nós consumimos à nossa volta, de forma consciente ou inconsciente, isso vai fazer aquilo que é o nosso ser, o nosso caráter. Então, liderança transformacional, em suma, é sobre isso. O impacto que teve o profeta Muhammad, até hoje faz sentir, vai continuar a gerar seguidores, mas ele já partiu há muito tempo. Mas ele partiu fisicamente,
porque ele ainda é vivo, ele é vivo. Uma pessoa que é um líder transformacional, ele não morre, porque o legado fica. O seu caráter influencia as gerações. Até pessoas não conhecem, ou seja, até hoje ouvem falar daquilo que foi os pensamentos, o caráter do presidente Samora Machel. Mas é um legado que perdura por gerações. E porque eu não sou, nem interessa muito questões de política, por exemplo, mas o que nós queremos ver é questão de caráter. Então, quando nós falamos de caráter, devemos sempre olhar para bons exemplos, bons modelos. Então, liderança transformacional é sobre dentro. Qual é a mudança que nós queremos ver exteriormente? Que tipo de hábitos, gostos, rotinas devemos implementar? A quinta e última do Emanuel, ele pergunta como é que podemos ouvir e falar com plantas e pássaros, o que é essencial para ser um líder eficiente. Então, para nós falarmos com pássaros, com plantas, para nós ouvirmos a voz de Deus, o sussurro de Deus, devemos sempre nos lembrar que somos animais. Talvez é mais fácil primeiro nos associarmos com animais, que somos animais, e isso não tem nada mal, isso não nos faz sentir inferiores, nem desgraçados, nem nada, porque somos animais. Número 2, isso é importante porque vai nos ajudar a cuidar melhor dos animais. Às vezes nós, quando olhamos para o animal como animal, esquecemos que nós também somos animais. Tratamos mal os animais, dizemos que é um animal e pronto. Se nós tratamos mal o animal, isso diz mais sobre aquilo que nós próprios somos. Se nós tratamos mal o animal, também tratamos mal de nós próprios. Se nós tratamos mal do nosso ambiente, da nossa terra, estamos a cuidar mal também de nós próprios. Ainda que isso, tu digas que isso não vai afetar a mim, mas isso há de ser um problema com outra geração. Ainda assim, estamos a cuidar mal de nós próprios, por quê? Porque a outra geração inclui nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos. Então, quem é líder transformacional, ele entende que uma vida não é somente o acumulado de anos durante o tempo que você está na Terra. Na verdade, a nossa vida, enquanto espírito, começou antes, né? Os nossos bisavôs, por aí em diante, atrás, nós já éramos. Então, nós devemos dar continuidade àquilo que eles fizeram, porque tudo é como se fosse o que? Sementeiras, sementes, colheitas, dispensações, gerações. Então, estamos todos ligados uns aos outros. Então, só para não perder o fio. Primeiro, saber que somos animais. E 2, se nós aceitarmos que somos animais, isso não nos causar nenhum dano. Vamos também perceber que também somos iguais com as plantas. Por quê? Porque as plantas têm vida. As plantas foram criadas por um Criador. Esse Criador também é um provedor. E as plantas nos dão a vida, não nos dão? Dão-nos a vida. As plantas nos alimentam, nos sustentam, nos dão ar. Não é assim? As plantas são então nossos irmãos, nesse sentido espiritual. Então você quando começa, você vai refletindo sozinho, você vai vendo a vida desta forma, de uma forma imaterial. Então vai ficar muito fácil você poder se conectar, identificar com tudo, mais alguma coisa que vê aqui na face da Terra. Isso é bom porque vai dar maior responsabilidade sobre como cuidar da vida dos outros, da terra, do ar, dos animais, das plantas. Isso talvez está a faltar um pouco, né? Eu, só para terminar, há 2 semanas estive numa conferência sobre liderança. Por acaso era uma liderança sobre marketing, era a Conferência Africana sobre Marketing. E o reitor de uma universidade, que era um dos hosts deste grande evento, ele disse que todos os cursos daquela universidade, engenharia, ciências de gestão, ciências humanas, ciências tecnológicas, todas as áreas, eles dão 2 módulos obrigatórios. Um, que é o módulo de liderança, 2, que é o módulo de empreendedorismo. Por quê? Porque eles dizem que eles ali não estão só a formar pessoas, mas estão a formar caráter. Não estão só a formar técnicos, mas estão a formar futura elite intelectual, futuros líderes africanos. Consequentemente, é obrigatório, qualquer que seja a área de formação, com que as pessoas aprendam sobre liderança, que é para perceberem que a liderança é sobre o outro, é sobre servir, é sobre ser melhor dentro para fora,
É sobre pensar a África, pensar o mundo como um todo e saber que as nossas ações, ainda que sejam aqui locais, aqui agora, impactam todo o globo. Então, se todos nós pensarmos assim, vamos passar a ter maior responsabilidade as nossas ações mínimas. Ainda que tu digas que isto ninguém está a ver, isso ninguém sabe, sou eu e eu é que sei. Os líderes éticos, aquele líder que você mais admira, são pessoas que ele, quando está sozinho, não está com ninguém, ninguém está a ver, ele é igual quando alguém está a ver. Eu pergunto, você em si não precisa responder, é somente uma reflexão, uma conversa. À medida em que você vai desenvolvendo a consciência sobre liderança, você vai se conformando com que aquilo que você é, somente quando você olha para o espelho, você é precisamente igual como quando 1000 pessoas estão a olhar para ti. Quando você conseguir olhar-se no espelho, você não sorrir para si. Quando você conseguir olhar no espelho e não fazer caretas para si próprio. Por quê? Você não precisa de convencer-se a si próprio, porque o teu juízo, a tua consciência sabe aquilo que tu realmente és. Então, quando você torna-se igual, o teu pensar, o teu sentir, o teu agir é igual àquilo que você realmente é. Então, aí, nós nos tornamos líderes. E quanto à questão do empreendedorismo, é que quando se formam pessoas e vocês são líderes, e já são líderes, nós nos fazemos sentir como líderes, nós vos chamamos de líderes, nós vos damos a responsabilidade de que vocês são o futuro deste mundo, não de Moçambique, do mundo, de África. Então, vocês ao terminarem a formação, vão preocupar-se até antes de terminar a formação, começarem a se associar com outras pessoas que se identificam convosco, começarem a trabalhar os vossos soft skills, começarem a buscar, aprender sobre desenvolvimento pessoal, começarem a aprimorar a vossa comunicação pessoal, começarem a buscar serem autônomos, independentes, criarem as vossas marcas, as vossas organizações, as vossas empresas, não com sentido, não com o intuito de ter o lucro, não, mas para ser útil para o outro. E o mais importante disto é que o lucro, a riqueza, o valor que nós queremos criar ou desenvolver não é um material, não é matéria. É a reputação que tu tens, o respeito que tu tens e a utilidade que tu és para o mundo. Há um líder, falando de liderança transformacional para terminar, que foi um dos meus mentores, chamado Robin Sharma, acho que vocês já ouviram falar deste. Ele diz que uma das coisas que ele não se esquece é que o falecido pai dele falou-lhe o seguinte: Robin, when you were born, while the world were rejoicing, you were crying. So live your life in such a way that when you die, while the world cry, you rejoice. Em outras palavras, quando tu nasceste, todas as pessoas estavam alegres e tu estavas a chorar porque eras um bebê. O primeiro sinal de uma pessoa quando nasce, que até dizem, tem vida, tem saúde, é o choro. Então, viva a sua vida com intensidade, com foco, com propósito, não para ser melhor do que ninguém, nem consigo próprio, mas viver com propósito, com intenção, com foco. De tal forma, quando tu morreres, enquanto as pessoas choram, invertam-se os papéis. Agora, enquanto as pessoas choram, tu estás alegre. Então, é desta forma que eu gostava de terminar a nossa conversa para já e devolver a palavra aqui para os nossos líderes, mentores, professores. Muito obrigado.